E agora a gente muda de assunto, presta atenção que um estudo apontou que a solidão atinge 2 a cada 3 pais e mães. E sabe qual é o principal fator que está por trás aí desse cenário, gente? A falta da rede de apoio. Mesmo não precisa ser carreira solo ali na educação do filho, não. Às vezes a gente está falando até mesmo de casais que juntos ali enfrentam os desafios da paternidade, da maternidade, né? E encontram essa dificuldade na rede de apoio. E a gente vai trazer esse assunto aqui para o nosso estúdio. Participa com a gente. Eu recebo a psicóloga Júlia Suete. Obrigada, Júlia, pela sua participação. Boa tarde, viu? E olha, Nay Costa, maravilhosa, tá sempre com a gente ali no Espaço Gourmet, mas a gente também ama a participação dela como mamãe. O marido tá aqui nos bastidores, é meio envergonhado, preferiu não participar, mas ele também assina junto com você embaixo desse estudo. Você também se identifica com essa pesquisa? Nossa, total, assim, eu e ele chegou ali até a brincar, falou assim, que a minha mãe é minha rede de apoio, né? E a minha, eu falei, mas você sabe que a minha é mais, né? Ele falou assim, sei. Eu falei, então, a minha mãe é uma rede de apoio maravilhosa. E ele sabe disso perfeitamente, que ela é nosso porto seguro até hoje, mesmo não estando, né? Que a gente vai falar sobre isso mesmo não estando hoje comigo, mas é meu porto seguro. Há quanto tempo você está com a sua mãe morando na Bahia, que a gente já acompanha um pouquinho da sua história, né? Sua mãe foi para a Bahia agora, no início do ano. Isso. A minha mãe está comigo desde que a Laura tinha 1 ano. Hoje a Laura tem 11 anos. Então, eu tenho essa rede de apoio dela desde que a Laura tinha 1 ano. Então, sempre assim, eu trabalhei, ela cuidava da Laura, ela que me ajudava. Tive a Liz, em todos os momentos, ela sempre esteve comigo. Meu pai foi para a Bahia. E aí, agora, ela está de vez lá. Então, tipo assim, agora a gente meio que está caindo a ficha de que a gente não tem ela, tanto eu quanto a minha irmã, porque minha irmã também tem uma bebê, né? Então, assim, ela sempre está lá, está cá, que ela não está mais, que ela tem que viver a vida dela e a gente tem que viver a nossa. Então, quer dizer, mas antes tá você tinha a sua mãe e tinha a sua irmã. Aham. Aí sua irmã ganhou neném, Isso. a sua mãe foi para a Bahia. Isso. E como é que vocês estão se virando? Meu Deus, nos 30, não existe mais que 30, nos 40, nos 50... A vida da gente meio que surta, eu acho, assim, para falar que as mães, né? Porque você tem a pessoa que está te ajudando. Igual, por exemplo, é loja, é casa, é filho, né? Tem que levar para a escola. Então, assim, é roupa para lavar, é casa para arrumar, é comida para fazer, que você tem que dar comida para as crianças. Aí tem a loja, você tem funcionário. Você trabalha final de semana também? Também. Igual, por exemplo, agora eu estou meio conciliando. Ah, você não pode arrumar uma pessoa? Tá, mas não é qualquer pessoa que você coloca dentro de casa para estar ali com você. E a sua rede de apoio é quem você mais ama, que você quer que esteja perto, né? E aí elas estão indo comigo, elas vão comigo para a loja final de semana. Ah, falta um colaborador. Elas estão indo comigo. Então, assim, tá difícil, não tá fácil. É o jeito, né? É o jeito, e eu tenho que trabalhar, eu não posso deixar, eu quero dar o melhor para elas, então eu tenho que trabalhar. Quais consequências isso pode trazer, Júlia, tanto pensando num pai ou numa mãe solo, ou até mesmo pensando no caso aqui da Nay, para um casal que chega uma hora e fala assim, eu não tenho mais a quem recorrer, me ajuda. Boa tarde, Boa gente. tarde. Uma das consequências é a exaustão mental, né? A sobrecarga, um déficit no relacionamento do casal, além dessa exaustão. Muitas vezes pode gerar um estresse na família, né? Eu estava comentando com a Nay, a gente estava comentando assim, mãe cansada, filho cansado, casa cansada. Então, assim, a gente tem exaustão mental, a gente tem estresse, a gente tem ansiedade, a gente tem angústia, tem um sentimento de culpa, né? Poxa, eu não estou dando conta de tudo, e aí o que eu vou fazer? Eu sou uma péssima mãe, não estou dando conta de cuidar dos meus filhos da maneira que eu gostaria. Então, assim, são muitas consequências negativas. E olha, quando a gente diz que a cada 3 pais, 2 se identificam com isso, foi uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa americana, e mais de 1.000 pessoas entrevistadas, 66% relataram esse mesmo sentimento. Gente, olha, é o que a gente vai falar agora. Esse estudo aponta essa solidão. Foram entrevistadas mais de 1.000 pessoas, 1.005 pessoas exatamente falando, agora em abril desse ano, e eles chegaram aos seguintes dados. Cerca de 2/3 se sentiam isolados ou solitários com frequência durante as demandas da paternidade. E aí, aproximadamente 62% declararam esgotamento por causa das responsabilidades relacionadas aos filhos. E quase 2 em cada 5 participantes relataram não ter ninguém para dar suporte no seu papel de pai e mãe. Para você, qual é a tarefa mais difícil diante dessa limitação que acaba tendo nessa responsabilidade de pai e mãe, Nay?
Ai, Beta, é ser mãe, né? É uma tarefa difícil demais, porque a gente tem que educar, a gente tem que dar toda a atenção, porque se você não faz, você reflete isso, né? Algumas vezes eu já percebi até que o jeito da minha filha mais velha estava falando, às vezes quando eu estava muito nervosa, estressada, ela estava falando igual a mim. E aí eu falei com a minha terapeuta, eu não quero passar isso para ela, eu não quero que todo o meu estresse, todo o meu nervoso passe para ela, né? Igual, por exemplo, eu tenho uma prima minha que mora em Jardim da Penha, que a Aline, que ela me ajuda quando é uma coisa que eu não quero toda vez ter que ficar pedindo para você tem como ficar, porque até ela também tem a vida dela, tem a família dela, tem os filhos, mas ela fica até chateada. Ela traz as meninas para mim, deixa comigo. Já deixei várias semanas, já larguei lá, eu falei, ó, dessa vez eu vou deixar com você, ficar final de semana, né? Então assim, é muito difícil e a gente não quer passar isso para os nossos filhos. Eu não quero que ela seja estressada ou nervosa, né? Tem esse outro lado, a gente também precisa aprender a aceitar um pouco dessa ajuda. Tá vendo o que a Nay falou? Que ela tem uma prima, aonde? Jardim Camburi? Jardim da Penha. Jardim da Penha. E não quero incomodar, porque tem esse sentimento, né? Eu quero evitar incomodar. Mas a gente precisa aprender a aceitar um pouco de ajuda quando ela aparece? Sem dúvidas. O primeiro ponto é reconhecer que a gente precisa dessa ajuda. À medida que a gente reconhece, a gente começa a delegar. Sabe por quê, Roberta? A gente tem muito essa tendência das mães quererem ser super-heroínas. Ai, mas é porque eu consigo fazer tudo, eu preciso fazer tudo, só que não dá. Não tem como. Não são todos os pratos que a gente vai conseguir equilibrar juntos. Então, assim, reconhecer que a gente precisa da ajuda é o primeiro passo, para a gente conseguir ali adaptar a nossa rotina. Mas primeiro reconhecer, calma, eu sou um ser humano, não sou um robô, tá? Independente da inteligência artificial que a gente tem hoje em dia, somos seres humanos, somos mulheres, e a gente precisa reconhecer isso. Você já percebeu se isso trouxe, por exemplo, alguma consequência até mesmo para o casamento, Nay? Já sim. Tanto que às vezes o Johnny ficava nervoso, e aí eu falava, não faz isso com as meninas, porque elas... Aí ele, tá, então você cuida. No nervosismo ali, né? Então você chama atenção, você não sei o quê. Aí, né? Então isso acaba prejudicando. Às vezes você querendo não tirar a autoridade, mas mesmo tempo que você não consegue dar atenção, você quer colocá-las numa bolha para que elas não sintam a falta de atenção. É uma loucura. Acho que ser mãe é muito louco. Deus é muito perfeito, assim, colocou a gente porque para ver se a gente consegue mesmo, né? Porque é muito... Ó, a Tainara participa com a gente aqui também no Facebook. Ela diz, a maternidade é sim solitária. Depois que tive meu filho, tudo mudou, né? Mudou todo o roteiro, ela diz. Então a gente também precisa entender que vão ter essas mudanças. Às vezes até amigos, né? Se afastam e a gente se sente um pouco sozinha. Você... Teve também esse sentimento? Sim, os que a gente andava quando era solteiro, não tinha, né? Andava. Até hoje, assim. Tem amigos que a gente sabe que vão aceitar, vão andar com a gente por causa das nossas filhas, porque a gente quer ir nos lugares onde as filhas vão. A gente tem o nosso momento? Tem, igual eu já te falei, já levei às vezes as minhas para Jardim da Penha e ficou só eu e ele, aquele momento só nós dois. E elas falam assim, deixa aqui, vai ver vocês, vão passear um pouquinho, porque vocês dois precisam disso, vocês precisam estar os dois juntos, conversando. E qual o tempo que a gente tem às vezes para conversar? É quando tá deitado na cama. Às vezes está ali, os meninos já estão botados para dormir, já estão dormindo, e é aquele momento que a gente tem para conversar. Júlia, qual é o conselho que você deixa para aquelas pessoas que estão agora acompanhando o programa e falam assim, tá, mas eu não tenho realmente ninguém, eu não tenho uma prima nem no bairro vizinho que vai me dar esse suporte uma vez no ano. O que a pessoa pode fazer por ela ou pela família, né? Então, primeiro reconhecer que ela precisa de ajuda. Depois disso, busque grupos de apoio. Às vezes, igual a Nay comentou assim, mas eu não tenho, os amigos já não são mais os mesmos. Mas a gente pode fazer outros amigos, amigos que têm filhos e amigos que vão nos ajudar nesse momento, igual ela comentou aqui. Às vezes, depois da maternidade, a gente vai passar por uma fase de luto. Como assim, Júlia? Luto é só quando a gente perde alguém? Não. Luto também é quando fases são encerradas. Então, encerra a fase da Nay, que não era mais mãe, e a gente começa uma nova fase de mãe. Então, às vezes, um luto por aquela fase que já foi, que se perdeu, porque são novas rotinas, novos hábitos. Então, a gente precisa reconhecer que são novas fases. Então, assim, novos amigos, grupos de apoio nesse sentido. A gente até estava comentando, às vezes, um vizinho ou outro, alguém que fica ali do lado. Júlia, mas eu moro sozinho. Então, vamos readaptar essa rotina. O que a gente pode fazer com as crianças? Incluir elas na rotina. Talvez incluir as meninas ali nos finais de semana, ajudando na loja, ajudando a criança a ter uma independência ali. Vou te ensinar a fazer isso, vou te ensinar a fazer aquilo. Isso até ajuda a criança. Então, assim, adaptar essa rotina à sua nova vida e a sua nova realidade. Você tem alguma dica na prática aí do que tem ajudado tanto você quanto seu marido a não se sentirem tão solitários assim?
Eu falei que eu queria ser igual aquelas centopeias, várias mãos, vários braços, né? Pra gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas lá, o que a gente criou? A gente criou um hábito, né? Que eu que acordo cedo, eu que levo as meninas pra escola. Ele fica até mais tarde na loja, cuidando da loja. E aí, eu que busco. E aí, eu vou para casa com elas. Quando não dá, eu deixo elas na loja. Mas, assim, tudo com muito amor, com muito carinho. A gente sempre conversa com elas. Elas entendem, né? Igual quando a gente inaugurou a loja. A gente teve uma correria danada, danada. No outro dia, fiz um café da manhã, especialmente só para elas. Montei uma mesa, fiz tudo só para elas entenderem. Que elas falam, mãe, mas por quê? Eu falei, porque é gratidão por vocês terem compreendido como que foi uma loucura essa inauguração da loja. E elas ficaram felizes, porque foi o café da manhã para elas, né? Então, assim, foi muito legal. Então, assim, a gente também poder dar isso é muito, muito gratificante.